Olá, sou a aluna Francimara Aparecida e estou aqui apresentando um trabalho de computação numérica chamado Interpolação e Integração. Tentar ser um pouco breve porque esse assunto ele é bem extenso. O nosso objetivo é determinar o centro de massa de um corpo com espessura e densidade constante. Os métodos é experimentalmente e matematicamente calculando o centro de massa a partir das equações que definem o contorno do corpo. Experimentalmente, colocamos a parte inferior de uma caneta no ponto, onde seria o centro de massa, como vocês podem ver aqui na imagem à esquerda. Com isso, o chinelo ficou na posição horizontal. Na imagem direita, eu peguei com o auxílio de um aplicativo o centro de massa experimentalmente, onde colocou o ponto da caneta, e ali seria o centro de massa específico. Utilizando o método de interpolação de Lagrange, plotamos um polinômio interpolador para o contorno superior e, com o mesmo método, plotamos o polinômio interpolador para o contorno inferior. Usei esses pontos vermelhos e no centro tem o nosso centro de massa também em vermelho. Isso é os nossos métodos matematicamente. Na esquerda tem um código com o nosso y inicial e o nosso y inferior e nosso y superior, desculpa. E embaixo tem todos os pontos em uma tabelazinha de x, de y superior e y inferior. Utilizando o subconjunto de dois pontos, conseguimos na imagem à direita colocar esses subconjuntos organizados em dois pontos, e na nossa imagem na esquerda a gente tem um código, como a gente fez esse subconjunto. Utilizando também o subconjunto com três pontos, como vocês podem ver na imagem à direita, ela está com espessura um pouco mais grossa, porque eu não consegui tirar a parte de baixo, então deixei ela um pouco mais grossa, para poder substituir a parte de baixo com essa parte de cima. E na esquerda também tem o nosso código. Como vocês viram, eu coloquei uma corzinha para a parte superior e uma corzinha para a parte inferior, na parte colo B e colo R. Agora vamos organizar o nosso cálculo do centro de massa. Como o professor colocou no material, para calcular a área, o centro de massa inferior e superior, tem essas três equaçõezinhas. Para calcular o x do centro de massa e o y do centro de massa do corpo inteiro, temos essas duas equações embaixo. Primeiro vamos para o cálculo do centro de massa, que é o método do trapézio. Utilizei esse método. Como é que a gente fez? Fiz esse código com a área da nossa figura e o XCM da nossa figura também. Ele deu o resultado da área da figura em px2, px ao quadrado, e deu o XCM da figura também. Isso vai ser dito nos próximos slides, não coloquei os resultados agora. Esse só é o código do método de trapézio para o cálculo do centro de massa. Utilizei também o y e o y2, que é y inferior e y superior. Coloquei o x valendo 40 até 1220 e 10. Depois, passei para o cálculo da área superior e do YCM superior. Como vocês podem ver na esquerda, a primeira imagem, eu defini a parte superior e defini também a parte inferior. Coloquei cada um o x com x, né? Os dois têm o x iguais. E a diferença vai ser no y inferior e o y superior. Ambos, as definições têm cada um o seu respectivo y. Na imagem à direita, a gente pode ver os cálculos, como é que eu cheguei nesse y, nesse cálculo do y superior e inferior. Vocês podem ver direitinho como é que eu fiz o código, e nos próximos slides eu vou publicar os resultados desses códigos. Bom, para o cálculo da área superior e do YCM superior, a gente chegou a esses resultados. Como eu falei para vocês, eu ia disponibilizar o valor da área, do XCM, área superior, enfim, de todos os cálculos nos próximos slides. E chegamos no slide que tem os cálculos, e os cálculos foram esses. Todos organizados, na imagem à esquerda tem a parte superior,
em azul, a parte inferior em vermelho, e exatamente o ponto no meio, ele está aproximado do nosso ponto que foi experimentalmente. Então, como vocês podem ver, ele foi bem aproximado. No próximo slide eu vou também colocar o ponto em vermelho para que vocês possam observar melhor. Mas esse pontinho azul foi feito no Python bem próximo do nosso centro de massa. Aqui é o código de Simpson, 1/3 Simpson. Então, vocês podem ver o código e plotagem do gráfico. Então, o código foi assim, a área da figura ele deu esse valor, e o XCM por Simpson, 1/3, também deu esse valor embaixo. O 3/8 Simpsons, posso mostrar para vocês o código e a plotagem do gráfico também. A área deu esse valor embaixo. E o XCM por Simpson 3/8 também deu esse valor. Esses dois valores são bem aproximados, como vocês podem ver. Como eu posso concluir? Como eu falei para vocês, que ia mostrar a imagenzinha em vermelho, o círculo, do nosso centro de massa experimentalmente. Naquele início, eu coloquei o lápis no meio e ele ficou horizontalmente, a chinela. Vocês podem ver ele em vermelho, e os outros pontos são o XCM e os valores que a gente queria encontrar de área e YCM. Aqui é o ponto azul, que também falei que estava bem aproximado. E é isso. O nosso gráfico e nossos cálculos foram bem aproximados e concluo que deu super certo a probabilidade de serem próximos. E muito obrigada pela atenção de vocês.